É um prazer enorme estar aqui falando para você. Eu sou Graziela Abdala, enfermeira, trabalho há mais de 20 anos na área materno-infantil e já atendi mais de 65 mil famílias. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto extremamente importante. Mas para isso, eu vou fazer uma pergunta agora que você vai responder aí com a sua cabeça e com o seu coração. O quanto você está conseguindo cuidar de você e ser você, viver as suas coisas amamentando. Pensou nisso aí? Então, o tema de hoje é exatamente esse. É possível viver e amamentar? Antes de eu responder essa pergunta, nós vamos conversar muito. Por isso, eu quero pedir a você para seguir aqui no canal. Esse e muitos outros vídeos vão estar disponíveis para a gente poder desvendar o universo da maternidade. Então, já parou para pensar na pergunta? É possível viver e amamentar? E o que significa viver para você? É só acordar, respirar, comer e fazer as coisas mínimas necessárias durante o dia? Ou viver significa fazer aquilo que você tem vontade e amamentar também? Bom, para que a gente consiga junto responder a essa pergunta, a gente vai começar falando sobre como deve ser a amamentação. Eu tenho certeza que você aí já deve ter pesquisado sobre como deve ser a mamada do bebê, de quanto em quanto tempo, e eu acredito que a resposta que você deva ter encontrado em várias outras fontes é que a amamentação do neném precisa ser sob livre demanda. Então, vamos entender o que significa livre demanda? Livre demanda nada mais é oferecer o peito sempre que o neném quiser. Agora, qual é o mistério? Como que você vai saber que o neném está querendo mamar? Alguns sinais devem ser observados, como o bebê buscar o peito. É muito comum, eu acredito que você, se observou um bebezinho que ainda não está satisfeito sendo colocado para rotar, as crianças que ainda estão com fome, quando são postas nessa posição, virada para o corpo de quem estiver segurando, o bebê ele começa a procurar o peito, como se quisesse abocanhar. Algumas pessoas colocam como se o bebê parecesse um pica-pau procurando o peito. Então, esse é um sinal muito, muito clássico de que o bebê quer mamar. Outro sinal importante é quando qualquer pessoa passa o dedinho assim, ó, na língua da boca e do nariz e o neném procura para abocanhar. E o outro sinal que é muito, muito comum é quando a criança chora. E chora com força. E só para quando esse neném vai para o peito. Então, o bebê apresentou quaisquer um desses sinais, deve ser posta para mamar. Muito bem, já entendi quando o bebê quer. Agora, livre demanda é uma coisa um pouco difícil da gente entender na prática do dia a dia. E qual é a dica que eu quero deixar para vocês aqui? Vamos combinar? Um bebê que acabou de nascer, um bebê que chegou em casa, ele deve mamar como? Ele deve ser posto para mamar no intervalo de, no máximo, 3 horas a contar do final da mamada do neném. Terminou a mamada, eu conto 3 horas. Se o bebê não quiser acordar logo no início, a gente vai lá e dá uma estimuladinha, checa a fralda antes, olha se tem xixi, se tem cocô e coloca a criança no peito. Depois que esse bebê for na primeira consulta do pediatra e você tivesse certificado que essa criança cresceu e ganhou peso como deveria, aí sim, a gente pode relaxar um pouquinho e deixar o neném mamar a hora que ele pedir. E observar sempre as eliminações, xixi e cocô. Isso é muito, muito importante. E se você criar a rotina de observar sempre antes das mamadas, essa criança com a manipulação, ela fica muito mais desperta para a mamada. E aí o processo fica todo mais fácil. Tá, a essa altura você deve estar pensando assim, Graziela, o seu tema no início foi: é possível amamentar e viver? Bom, eu coloquei para vocês primeiro como deveria ser a mamada do neném para que a gente tome cuidado para que essa criança cresça e ganhe peso como ela deve. Agora, a gente vai passar para a parte da mamada em si, porque avaliando uma mamada eficiente, eu vou ter certeza que esse neném está ingerindo o que precisa, para só então a gente passar para a parte de viver. Bom, eu entendi como deve ser o intervalo que a criança tem que ser posta para mamar,
Agora eu vou entender como é uma mamada eficiente. O sinal que você deve observar é o seguinte: quando o neném vai para o peito e tem um volume de leite adequado, um volume de leite grande, o neném ele mama mais pausado, num ritmo assim, ó, mama, engole, respira. É como se o neném fizesse esse movimento aqui, ó, mama, engole, respira, mama, engole, respira, lábio virado para fora, bochecha cheia, como se fosse quase um balé. Eu lembro, quando eu falo disso, de uma enfermeira que trabalha comigo já há alguns anos e fala assim: enfermeira Graziela, eu nunca vi ninguém ficar tão feliz quando olha uma criança mamando uma mamada efetiva. Pois é, eu fico feliz mesmo, sorrio, meus olhos brilham, porque eu sei que o processo está dando certo, o bebê fica feliz e a mulher fica feliz também. E a partir dali, todo o restante, todo o processo fica livre, fica limpo, fica adequado, tudo dá certo. Bem, entendendo uma mamada efetiva, a gente vai entender quando o neném mama para se aconchegar. Quando a criança normalmente mama para se aconchegar, ela faz uma mamada mais rapidinha. Você não observa tantas goladas, tá? O bebê ele já está mais relaxado. O bebê ele já fica naquele mama, dorme, mama, dorme. Você observa uma golada agora, outra golada daqui a um tempo, porque o bebê com essas mamadinhas mais curtas vai acumulando leite dentro da boca, até que o neném relaxa por completo. E qual é a sensação de saciedade da criança? É quando o neném ele relaxa o corpo todo, o bracinho fica mole, queixo e língua ficam trêmulos e a criança já não reage mais por estímulo. Você coloca o bebezinho para rotar no final da mamada e o neném está completamente relaxado, ele já não busca mais peito. Aí a gente sabe que a mamada foi bacana.